Olá, boa tarde. Meu nome é Tânia Irineu, sou da Secretaria Municipal de Educação. Em nome do Grupo de Trabalho Central do programa Passos para uma Vida Melhor, gostaria de iniciar mais um webinário de um ciclo de formações que tem como objetivo oferecer conteúdos de apoio para o planejamento de ações intersetoriais entre os profissionais da Prefeitura de Campinas. Os Passos para uma Vida Melhor foi criado no âmbito da iniciativa Cities for Better Health, em parceria com a Novo Nordisk e a Prefeitura de Campinas, com o objetivo de desenvolver, fortalecer e expandir intervenções que apoiam a prevenção primária de obesidade e outras doenças crônicas no município. Campinas é a primeira cidade do Brasil a aderir ao programa global, e aqui a iniciativa teve início em 2022. No município, o programa é realizado através de um trabalho intersetorial entre as secretarias de saúde, de educação, de esporte e lazer, de assistência social e desenvolvimento humano, de cultura e do SEASA. Além da parceria público-privativa entre a Prefeitura e a Novo Nordisk, participam da governança do programa a Embaixada da Dinamarca como parceira institucional e o Impact Hub como parceiro implementador. O webinário de hoje tem o tema Promoção da Alimentação Saudável e Adequada. Teremos a palestra de Camila Porto, com mediação de Eduarda Maziero e Luísa Oliveira. Chamo agora Eduarda e Luísa para que possam apresentar e dar início à atividade. Um ótimo webinário para todos vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou Luísa, sou nutricionista da alimentação escolar aqui da SEASA Campinas. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduarda, também sou nutricionista e faço parte aqui da equipe técnica do Departamento de Alimentação Escolar, né, da SEASA Campinas. Eu queria passar espero que seja uma tarde muito proveitosa, né, com muito conhecimento. E eu queria passar para vocês 2 recados, né? Então, o link da lista de presença será disponibilizado através do chat, né? E durante a apresentação, né, vocês podem ir mandando as perguntas no chat também, que elas serão respondidas ao final da palestra, tá bom? Uma boa apresentação, Camila. Então, agora vou apresentar a vocês a palestrante do dia, que é a Camila Porto. Ela é nutricionista há 16 anos, sendo 10 anos aqui na alimentação escolar. Ela é pós-graduada em nutrição clínica. Atualmente, ela é responsável em desenvolver trabalhos em educação alimentar e nutricional com os alunos da Rede Municipal de Campinas, através de um projeto SEASA Saúde e Escola Saudável. Faz parte do Comitê Intersetorial do Plano Primeira Infância Campineira, que é o PIC, e tem como proposta transformar receitas comuns em pratos nutritivos e acessíveis, contribuindo para uma melhor nutrição e para a segurança alimentar de forma geral. Então, queremos chamar a Camila para apresentar. Olá, boa tarde a todos. Então, como já foi apresentado, eu sou a Camila Porto, nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar da SEASA Campinas. Hoje vou falar de um tema bastante polêmico, né? Que é a alimentação saudável e os desafios que nós temos, né? De forma pessoal, assim como de forma social, né? Porque a alimentação, ela é presente em todos os momentos da vida, principalmente do brasileiro, né? Então, todas as festas, comemorações, elas são associadas à alimentação. E nesse contexto, eu vou falar para vocês
sobre os desafios que nós temos, né? A alimentação saudável hoje, ela é composta por diversos elementos, né, que contribuem para essa construção de um senso comum sobre a alimentação saudável. Então, qualquer pessoa pode falar sobre alimentação saudável, né, um nutricionista, um não nutricionista, hoje faz parte de um senso comum. Porém, esse senso comum, ele tem impacto na saúde da população de forma geral, né? Os padrões alimentares que nós temos hoje, eles foram construídos historicamente e mudaram ao longo do tempo, né? Com a mulher saindo para o mercado de trabalho, com a globalização, né? E acabou-se que essa alimentação lá dos nossos avós, que era alimentação mais saudável, com alimentos mais naturais, ela foi se perdendo, né? Então, esse impacto hoje na saúde da população, ele tem muito a ver com esse contexto. Os meios de comunicação, por outro lado, eles representam a principal forma de propagação de assuntos sobre alimentação, né, sobre alimentação saudável. E ao veicularem matérias sobre alimentação e saúde, os meios de comunicação acabam determinando, em diferentes medidas, o comportamento das pessoas, né, oferecendo receitas de estilos de vida, de como se alimentar, e que acabam a compor o senso comum, principalmente nessa questão que é a alimentação saudável. Só que mesmo assim, a desinformação, ela acaba sendo um dos maiores desafios que nós temos quando falamos nesse assunto. Então, para iniciar a minha apresentação, eu vou citar aqui as palavras do Dr. Carlos Augusto Monteiro. Dr. Carlos, ele é o coordenador do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Saúde e Nutrição da Unicamp. E o que ele diz? Manter uma alimentação saudável é um dos maiores desafios do século XXI. Nunca foi tão fácil comer mal e tão complicado comer bem. As tendências são muitas, as informações às vezes confundem, e o tempo para cozinhar é escasso. E as escolhas individuais são cada vez mais influenciadas por questões éticas e ambientais, além das questões econômicas e nutricionais. Como fazermos, então, a escolha certa? Né? O Dr. Carlos, ele foi precursor da NOVA, que é uma classificação de alimentos de acordo com o processamento. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre processamento de alimentos. Até então, antes do Guia Alimentar, lá de 2014, os alimentos eles eram classificados apenas de acordo com os nutrientes que eles continham, e não era levado em consideração as alterações que eram feitas através do processamento. Então, isso passou a acontecer, né, com o lançamento do Guia Alimentar e as pesquisas do NUPENS, que são aí coordenadas pelo Dr. Carlos. Então, quais as características de uma alimentação saudável? Ela tem que ter sabor, ela tem que ter variedade, harmonia, então não ter monotonia, né? Ter sempre ali alimentos diferentes, de cores diferentes, de formas diferentes, segurança sanitária, que também é super importante, acessibilidade física. Então, nenhuma das outras questões, elas fazem por onde, se eu não tiver acesso a esse alimento, acessibilidade financeira e sustentabilidade. Então, essas são as características de uma alimentação realmente saudável, né? Quando a gente fala de alimentação, é uma situação complexa, principalmente para nós que estamos nessa posição, de falar que a pessoa precisa comer, por exemplo, 5 porções de frutas, verduras, legumes, sendo que o acesso ao alimento está cada vez mais difícil. Então, por que não pensarmos um pouco fora da caixa e
trazermos alternativas para isso também. É claro que o acesso ao alimento, ele é de primordial importância para que todos os indivíduos, né, tenham no mínimo o que é necessário para se nutrir durante o dia. Mas temos meios de como melhorar essa situação, que a gente vai falar também um pouco nesse webinário. Então, dos obstáculos, como eu falei para vocês, né? A desinformação, ela está associada ao alto consumo de produtos industrializados e, por consequência, ultraprocessados. Mesmo que os consumidores se tornem cada vez mais conscientes da ligação entre alimentação e saúde, eles dependem muito das informações nutricionais para se basear nas suas decisões. Isso quer dizer que os rótulos dos alimentos, as embalagens, a mídia, ela tem um poder muito grande sobre a decisão do consumidor. E muitas vezes, essa informação que é trazida, ela não é correta, ou ela leva o consumidor ao engano, né? Achando que está consumindo um alimento, ou que está comprando um alimento saudável, quando na verdade ele não é. Por isso que a informação é uma das questões mais importantes para que a gente possa fazer com que a maioria das pessoas consigam ter uma alimentação realmente saudável. Outra questão é o desperdício, né? Ele é um dos grandes desafios pendentes que nós temos para alcançar a plenitude da segurança alimentar. Então, hoje o desperdício no nosso país é muito grande, né? Em contraponto, uma grande parcela da população não tem acesso a alimentos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar e que precisa ser resolvida. Né, falta de gestão de recursos adequadamente. Então, o desperdício de dinheiro, de tempo, de mão de obra, de recursos naturais, de água, de solo, todas as atividades econômicas, o setor de alimentos é o que tem mais impacto no uso de recursos naturais, bem como do meio ambiente. Então, nós precisamos repensar essa questão também da utilização de recursos para que consigamos atingir uma plenitude de segurança alimentar baseada numa alimentação sustentável, num sistema renovável. E o sistema de alimentar não sustentável, né? Muitos dos nossos hábitos alimentares são deliciosos para o paladar, mas muito pouco sustentáveis para o meio ambiente. E a economia é uma realidade sociocultural dos países. Então, alimentos embalados, alimentos que vêm em embalagem primária, embalagem secundária, embalagens plásticas, embalagens que poluem, que não têm um destino certo ao final do reuso, não tem um local adequado para se depositar, não são recicláveis, como o caso do isopor, né? O isopor é um material que a gente muitas vezes coloca no lixo reciclável, mas ele não é reciclável, mas também não é orgânico, né? Então, é um material que não é sustentável. Então, essa questão de sustentabilidade, ela envolve também as questões alimentares. Então, aqui eu trouxe para vocês, tem o QR Code para acessar essa matéria, onde fala desinformação da população é desafio na busca da alimentação saudável. Essa matéria, ela é anterior à pandemia. Então, já lá em 2018, 2019, nós falávamos em desinformação. Mesmo com todos os recursos disponíveis, muitas vezes as pessoas buscam resoluções rápidas na internet. Dica de um blogueiro, por exemplo, de um influencer, e não tem o hábito de buscar fontes confiáveis. Então, essa desinformação e, ao mesmo tempo, essa propagação de inúmeras informações sobre a alimentação saudável, realmente é um desafio para que a gente consiga obter esse status, né, de se alimentar de forma saudável. Então, a mídia, ela possui um papel muito importante nessa problemática. As propagandas, elas estão em todos os lugares, né, na revista, na internet, no jornal, na televisão, né, então,
alimentos que não são próprios para criança, passando em intervalos de desenhos. Isso infelizmente acontece, né? E acabam criando uma ideia de que o fast food, por exemplo, é divertido, associa esse tipo de alimentação não saudável a momentos de prazer. Então, muitas vezes o pai acaba usando isso de recompensa, né, pelo tempo que não passou junto da criança ou pela ausência, e acaba cedendo, né, aos brinquedos, aos brindes, de forma errônea, mas achando sempre que está fazendo, né, a coisa certa. Correlacionando alimentos ultraprocessados com alimentos saudáveis. Então, existem inúmeros alimentos, né, que quando a gente para e vai conversar, olha, vamos ler a lista de ingredientes, as pessoas se assustam, porque são alimentos corriqueiros que vai na lancheirinha da criança, né, que tem vitamina, que tem um probiótico, e geralmente as pessoas acabam se confundindo, achando realmente que aquele é um alimento saudável, enquanto não é. Por quê? Porque as informações não são claras, né? A intenção da indústria de alimentos é vender, é lucrar, não é informar a população sobre o que eles estão vendendo e o que a população está consumindo. Estimulando o consumo de produtos alimentícios divulgados constantemente pelos meios de comunicação. Então, é aquela propaganda repetitiva, né? Antigamente a gente tinha alguns slogans assim bem famosos, que por conta de uma legislação ela acabou sendo um pouco cortada, mas mesmo assim as empresas encontram brechas, né, na lei para poder fazer esse tipo de divulgação e confundir ainda mais o consumidor dentro das suas escolhas. Então, o 10º passo para uma alimentação saudável, que vem do Guia Alimentar, também deixei o QR Code para quem quiser baixar, é um material do Ministério da Saúde, gratuito, é o melhor material de referência que nós temos atualmente. O que ele diz para nós? Seja crítico com a publicidade de alimentos. Então, não é tudo que a gente vê que a gente tem que acatar e decidir tomar aquilo como verdade. Nós precisamos ser mais críticos com aqueles alimentos que nós compramos para os nossos filhos, com o que nós trazemos para dentro da nossa casa. Lembrando uma coisa que eu sempre falo, a criança não tem poder de compra. Criança não trabalha, criança não vai no supermercado, então se ela tem acesso àquele alimento, é porque alguém comprou para ela, né? Então é aí que a gente precisa trabalhar a mentalidade, a desinformação desses pais. Então, a primeira imagem mostra uma propaganda de margarina, né? Aquela onde mostra, dá a impressão que você vai ser extremamente feliz se você tomar um café da manhã com eles, né? A segunda já mostra uma rede de fast food bem grande e poderosa que nós temos no Brasil e fora do Brasil. E a terceira é aquela carreta de Natal, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou adepta desse refrigerante, nem de nenhum outro, mas desse principalmente, assim, eu tenho um pouco de aversão, mas quando passa essa carreta linda e o ursinho e o Papai Noel e tudo brilhando, é nostálgico, você tem vontade de ver, de acompanhar, né? E toda vez que você olhar o produto, vai acabar te remetendo a essa sensação. Então, a mídia usa de estratégias para conseguir trazer o consumidor, para conseguir iludir o consumidor e fazer com que ele consuma determinados produtos. Muitas vezes, os apelos que tem na embalagem também de um produto ultraprocessado é enganosa, o que pode fazer o consumidor acreditar que está consumindo, sim, um alimento saudável. Então, aqui eu deixo novamente para vocês, vou deixar bastante material ao longo da apresentação, tá? É um vídeo que tem aqui no canal, chama Agite-se Antes de Beber.
ele vai falar um pouco sobre as questões envolvendo as formulações de suco de caixinha, né? Então, para ser considerado suco, precisa de ter no mínimo 10% de fruta. Então, seria o melhor, né? E nós temos aí as variações do néctar, as outras misturas, né? E são crianças que estão aprendendo a ler o rótulo e identificando o que elas estão tomando. Então, é muito engraçado, é muito legal, assim, no sentido da descoberta delas, de quando elas estão lendo esses rótulos e percebendo que elas estão tomando não é aquilo que está descrito na caixinha, né? E elas ficam realmente surpresas. E isso é um hábito que a gente tem que construir realmente e mostrar para as nossas crianças, ensinar a ler os rótulos, a identificar os produtos ruins, os alimentos, porque está totalmente relacionado à nossa saúde, o consumo desses produtos. E aqui eu trouxe outros exemplos para vocês, que seria a barrinha de cereal, né? Nós temos sim algumas barrinhas compostas somente por castanhas e frutas secas, mas a maioria delas, e isso tem a ver com o valor, com o preço também, ela é rica em açúcar, gordura trans, tem aromatizantes sintéticos, então não é um alimento considerado saudável, né? Principalmente por ser rico em açúcar e gordura, tá? Temos o peito de peru, né, que é um alimento ultraprocessado, ele tem bastante aditivos químicos, assim como o presunto, né, mas em um determinado momento, numa determinada dieta, numa moda, ele foi colocado como um alimento saudável. Ele é um alimento pouco calórico, né, mas a caloria, ela não tem a ver com saúde só, né? O que compõe esse produto? Né? Quais são os aditivos químicos, os conservantes, os acidulantes, os emulsificantes que ele contém? Esses ingredientes sintéticos estão associados a doenças, assim como a gelatina, né? Então, a gelatina, ela nos remete à saúde porque ela é oferecida em hospitais. Ainda hoje ela é oferecida em hospitais, né? Que seria um lugar para a gente se curar, se tratar. Talvez pela sua boa digestibilidade em algumas condições, mas no geral a gelatina ela não passa de corante, conservante, acidulante, aromatizante e açúcar, né? Então, uma gelatina de morango que não contém morango, né, na sua formulação. Contém um aroma parecido, um cheiro, um gosto parecido, adoçantes artificiais. Então, todos os alimentos que vêm no rótulo escrito redução de açúcares, vocês podem ler a lista de ingredientes que tem adoçante sintético. Tá? E adoçante sintético não tem comprovação científica a longo prazo dos efeitos que eles podem trazer, né? Dos malefícios que eles podem trazer para a nossa saúde. Outro alimento é o iogurte de morango, né? E o iogurte de morango eu vou especificar aqui para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Então, a lista de ingredientes do iogurte de morango. O que é importante a gente saber é que na lista do ingrediente sempre vem na frente o que tem mais. Então, né, o primeiro ingrediente, leite. A gente já pode ficar feliz que pelo menos o primeiro ingrediente, né, da lista do iogurte é leite, ou leite reconstituído parcialmente desnatado, mas continua sendo leite. O segundo ingrediente, xarope de açúcar. Terceiro, soro de leite reconstituído. Quarto, preparado de fruta. Água, mais açúcar, cálcio e polpa de morango. Então, observem que a polpa de morango, ela vem em 7º lugar, né? Então, o que tem de morango realmente nesse produto? Né? Quase nada. Amido modificado, que é outro tipo de açúcar. Vitamina D, aromatizantes, que é o que dá o gostinho do morango,
acidulante, corante natural carmim, conservador sorbato de potássio, espessante, goma, amido modificado novamente, e lá no finalzinho vem fermento lácteo. Então, se eu tinha a intenção de comprar para o meu filho, já vem com um apelo na embalagem, né, de um personagem infantil, pensando no probiótico, no que esse fermento poderia auxiliar na flora intestinal ou alguma coisa desse sentido, já caiu por terra, né? Porque ele é lá um dos últimos, vem quase depois dos ingredientes sintéticos, né? E depois estabilizante, regulador ácido cítrico e por aí vai, né? Então, o que eu pretendia comprar com esse produto, né? Oferecer para o meu filho, que de fato eu estou adquirindo. Vitamina D é ilusório o bem que ela pode fazer dentro de uma formulação ou de uma composição dessa, tá? Sem contar que as vitaminas sintéticas, elas não são biodisponíveis, né? Como uma vitamina que a gente adquire naturalmente. Então, isso tem que ser levado também em consideração. Então, para nos proteger, o que a gente tem que fazer? Aprender a identificar esses produtos. Então, tem nome estranho. Eu não consigo achar na prateleira do mercado, na feira, no varejão. Por exemplo, espessante carboximetilcelulose, né? A lista ela é maior que 5 ingredientes. Já é um sinal de que esse alimento é ultraprocessado. E alimento ultraprocessado está diretamente ligado ao adoecimento da população. Então, é importante a leitura dos rótulos, né? Nós tivemos uma nova rotulagem nutricional, ela está sendo implementada ainda, né? Esse processo começou há quase 10 anos atrás e temos até 2025, né, para que todos os produtos estejam devidamente identificados. O objetivo dessa norma é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos, assim auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. A ideia é esclarecer o consumidor de forma clara e simples sobre o alto índice de nutrientes que tem relevância para a saúde. Então, o que essa nova rotulagem fez? Ela vai nos mostrar, é uma rotulagem frontal, depois vou mostrar um modelo para vocês, os alimentos que têm alto conteúdo de açúcar, gordura ou sódio, né, que são os ingredientes também que em grande quantidade causam problemas para a saúde, como diabetes, hipertensão, né, dislipidemias. E o que ela leva em consideração? Que 15 gramas ou mais de açúcar por grama de alimentos, sólidos ou semissólidos, tem que vir sinalizado com a lupa, né, de alto conteúdo de. Quando é gordura, 6 gramas ou mais por 100 gramas de alimento. E quando é sódio, 600 miligramas ou mais por 100 gramas de alimento. E quando é de alimentos líquidos, nós temos outras referências. 7 gramas e meio de açúcar, 3 de gordura saturada e 300 miligramas de sódio. Será que realmente funciona? Se a gente for pensar somente, né, nessa questão do açúcar, da gordura e do sódio, sim, é um alerta, né? Porque logo na frente da embalagem a gente já tem esse material, esse formato de alerta, que é o formato de lupa, né? Porém, esse modelo, ele não considera as informações na lista de ingredientes. Então, pode ser um alimento pobre em açúcar, em sódio ou em gordura, porém continua sendo um alimento ultraprocessado, cheio de conservante, acidulante, aromatizantes, né, que fazem mal para a saúde. Ele não considera a porção usual do consumo, porque ali o rótulo, né, na verdade a tabela nutricional,
ela sempre vai nos mostrar o que tem em 100 gramas de alimentos. Mas, de repente, não é 100 gramas a porção desse produto. Por exemplo, um hambúrguer desses prontos, né, que é só esquentar, ele não tem só 100 gramas. Então, a pessoa teria que calcular quanto teria na porção total, que deve ser umas 150, 180 gramas. Né? E ele não considera o grau de processamento, que, em minha opinião, é um dos maiores problemas que nós temos hoje, quando falamos dos alimentos ultraprocessados. Então, aqui eu trouxe para vocês a classificação nova do Guia Alimentar para a população brasileira. Ela se chama nova mesmo, tá? E ela classifica os alimentos de acordo com o grau de processamento. Então, a classificação nova é um sistema que categoriza os alimentos de acordo com a extensão e a finalidade do processamento que são submetidos. Essa organização é feita de acordo com a quantidade de ingredientes e as modificações físicas, biológicas, químicas que podem ocorrer com o alimento depois que ele é colhido. E a importância de entendermos a relação entre alimentos e saúde, já que as propriedades nutricionais dos alimentos também sofrem alterações após o processamento e devem ser consideradas. Como eu falei para vocês, nada mais volta a ser o que era antes, né? Então, a classificação, ela classifica os alimentos em 4 níveis de processamento. Primeiro é in natura e minimamente processados. Então, in natura é quando o alimento vem direto da natureza, por exemplo, o abacaxi, né? Da forma que ele foi colhido, com coroa, casca, nós compramos, né? E aí utilizamos da forma que preferirmos. Minimamente processado é quando esse alimento ele não sofre nenhuma intervenção no sentido de adição de algum produto, né? Então, ele não tem nenhuma adição, ele é minimamente processado porque passa por um processo de limpeza, onde existe a remoção de cascas, de sementes, da parte não comestível, ele pode ser congelado, inclusive, tá? Mas não existe adição de nenhuma outra substância. Quando ele é processado, ele é fabricado pela indústria com adição de sal, açúcar ou gordura para aumentar a sua durabilidade. No caso aqui seria uma compota, um doce de abacaxi, uma geleia de abacaxi. Temos nessa linha de processados também, por exemplo, milho em lata, ervilha em lata, sardinha, atum. Tá? E a finalidade é aumentar o tempo de prateleira. Então, esses alimentos, essas adições, elas têm como essa finalidade de aumentar a durabilidade do produto. Já os ultraprocessados, eles não têm mais resquício do que foi o alimento in natura um dia. Por exemplo, o suco em pó de abacaxi, ele não tem nada mais do abacaxi original. Né, eles são formulações industriais que, além de açúcar, sal e gordura, possuem uma lista imensa de ingredientes modificados que a gente não conhece, como amidos, proteínas de soja, aditivos químicos, e que fazem mal para a nossa saúde. Então, do outro lado, nós temos como exemplo o leite pasteurizado, ou o HT, que só sofreu um processo térmico, né? O queijo, onde foi adicionado sal, coalho, e ultraprocessado do leite seria justamente o iogurte de fruta, tá? Então, o iogurte natural, onde o ingrediente é leite e fermento, né, lácteo, ponto. Né, ele pode ser considerado processado. Agora, iogurte com polpa de fruta, com acidulante, com saborizante, ele é ultraprocessado. Aqui eu trouxe para vocês um documentário que eu acho muito relevante, tem uma explicação bem simples,
né? É um podcast que chama Prato Cheio, uma plataforma que chama o Joio e o Trigo, que explica bem sobre essa questão do ultraprocessamento e de como os alimentos ultraprocessados foram inseridos na nossa rotina e na nossa vida, sem que a gente percebesse praticamente, né? E hoje, a maioria da população consome esse tipo de alimento. E um outro artigo da NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas lá da USP, que fala sobre evidências científicas que associam alimentos ultraprocessados à morte precoce e mais de 30 agravos à saúde humana, principalmente o câncer. Então, se a gente pensar que nós estamos oferecendo um alimento potencialmente maléfico, potencialmente cancerígeno para os nossos filhos, será que nós não vamos, né, de repente, tirar um tempo, né, para poder cozinhar, preparar, porque o tempo também desempenha um papel importante nessa questão. A maioria da população hoje trabalha fora, né, o que acarreta mais refeições fora do lar. As pessoas acabam optando, sim, por alimentos menos saudáveis, porque é mais prático e cômodo, né? Então, a alimentação saudável no Brasil, ela vai além de uma discussão nutricional. A gente tem que levar em consideração essa questão do tempo, das mães que trabalham fora, por exemplo. É necessário que ocorra uma medida econômica e que baixe as taxas dos alimentos saudáveis, como, por exemplo, as frutas da estação. É preciso que os indivíduos sejam educados a optar pelos alimentos saudáveis ao invés dos fast foods. Sendo assim, a população brasileira poderia usufruir da diversidade alimentícia que o nosso país tem. Então, eu sempre digo, quando eu vou falar com adolescentes, né? Adolescente que não sabe cozinhar, que não sabe fritar um ovo, fica escravo de alimento ultraprocessado, que é só abrir, né? Esquentar, abrir e colocar na água. Então, é importante que nós educamos, principalmente os nossos jovens, a desenvolver as habilidades culinárias. E o desperdício? Né? O desperdício é muito mais do que jogar alimento fora. Né? Ele tem um efeito negativo sobre o meio ambiente, né? E a utilização não sustentável dos recursos naturais, gera menor recurso para os produtores, isso acaba impactando o preço final para os consumidores, reduz a disponibilidade de alimentos. Então, a gente tem que repensar essa questão de desperdício também. E a poluição, né, a degradação de alimentos, ela emite óxido nitroso, que é um gás, né, nocivo para a camada de ozônio e para a saúde da população também. Aqui eu trouxe para vocês, mais a nível de curiosidade, o quanto se gasta de água para a produção de alguns alimentos que nós consumimos todos os dias. Então, a carne bovina é a maior que tem gasto entre os animais. Em média, 15.400 litros por dia, né? Uma maçã de 150 gramas demanda 125 litros de água por dia, desde o plantio até a venda ao consumidor final, né? Na produção de laranja, 80 litros. Então, nós podemos ver que o desperdício, ele não impacta só o meio ambiente, ele não impacta só o nosso bolso, né? Ele impacta de forma geral toda a população. Comida jogada no lixo soma um desperdício de 170 trilhões de litros de água por ano. Isso representa em torno de 24% de toda a água utilizada na agricultura. Então, a gente tem que pensar por esse lado também, né, na sustentabilidade da nossa alimentação. Né? Cada vez que a gente joga um alimento fora, não é só o alimento que a gente está jogando. É energia, é mão de obra, é erosão do solo, é água. Aqui eu trouxe uma notícia do jornal da USP. Perda pós-produção e pré-consumo geram um grande desperdício de alimento no Brasil. Né? A partir de 2021, após a pandemia principalmente, o Brasil voltou a fazer parte dos países com insegurança alimentar. Para reverter essa realidade, são necessárias ações que levem ao reaproveitamento ou o melhor aproveitamento dos alimentos.
Esse desperdício ele ocorre em diversas etapas da cadeia de produção, desde a produção até o consumo. Né? Na produção, os alimentos eles são perdidos por falta de planejamento, infraestrutura, problemas climáticos, e na distribuição e comercialização, alimentos são descartáveis por padrões exigentes na aparência e na estética, que a gente também vai falar, se aprofundar um pouquinho mais, além dos problemas logísticos. Então, aqui no Brasil, onde ocorre o desperdício? 10% aproximadamente na colheita, 50% no transporte e manuseio, então cai, se perde, racha, estraga. Nas centrais de abastecimento, cerca de 30%, porém 60% está no consumidor final. Eu posso melhorar a colheita? Não. E no transporte e nas centrais também não, mas o que eu posso fazer? Melhorar essa perda de 60% que acontece lá na minha casa, né? No consumo, os alimentos são desperdiçados devido a compras excessivas, falta de planejamento, descuido com conservação, né? Com a organização das refeições. Então, como que a gente pode melhorar isso? Fazendo uma lista de compras. Então, quem já foi no mercado com fome, atira. Quem nunca foi, atire a primeira pedra. Né? A gente acaba comprando muito mais do que precisa. Faça compras com maior frequência, principalmente de produtos perecíveis. Confira sempre o prazo de validade. Ok comprar alimentos próximo à validade, mas a gente tem que saber que a gente vai precisar usar até ele vencer. Organizar os alimentos seguindo o PVPS. O que quer dizer isso? Primeiro que vence, primeiro que sai. Planejar as refeições com o que você tem em casa antes de comprar. Então, às vezes, você tem aquela abobrinha abandonada lá no fundo da geladeira, quase indo dessa para melhor. E você vai e compra outros hortifrutis. Então, faz alguma coisa com ela. Aproveite o que você tem em casa e depois você compra mais. Utilize os alimentos integralmente, reutilize as sobras de comida. Sobra não é a mesma coisa que resto. Congele sempre que necessário e compre alimentos da época. Então, comprar bem, preferir legumes e hortaliças da época, sazonais, do comércio local, próximo da sua casa. Conservar bem, armazenar em locais limpos, temperaturas adequadas a cada tipo de alimento. Então, temos alimentos que aguentam bem fora da geladeira, outros não, né? Então, a gente tem que chegar e já armazenar direitinho. Lavar muito bem os alimentos antes de utilizá-los. Não retirar casca grossa e preparar apenas a quantidade necessária para a refeição, né, sua e da sua família. Investir em um descascadorzinho bom, né, porque quando a gente vai descascar uma batata com uma faca cega, a gente acaba com a metade da batata. Se a gente tem um descascador de legumes mais adequado, as aparas vão ser muito finas quando for necessário fazer essas aparas. Aqui eu trouxe para vocês um site do CEAGESP de São Paulo, que tem uma página que chama Hortipedia Hortiescolha. Lá a gente consegue verificar quais são os alimentos que são da época que nós estamos. Então, sazonalidade quer dizer referente à estação, são coisas que acontecem sempre na determinada época. Os alimentos sazonais, eles são mais nutritivos, mais baratos e eles precisam de menos agrotóxicos para sua produção. Então, aqui nós temos uma lista, ela é imensa, tá? Tem muitos alimentos, mais de 40 alimentos. A gente clica em cima, então usei de exemplo a abóbora. Vai aparecer quais as variedades de abóbora que eu tenho. Delas, quais são os sazonais? Então, a gente pode ver que agora em junho, a moranga não é uma boa opção, né? É uma boa opção em fevereiro, março, abril, mas eu tenho outras opções. E mesmo assim, ele me mostra uma lista de substituição
aqui na lateral. Então, pode ser abobrinha, chuchu, jiló, maxixe. E o que ele traz de informações? As principais variedades de abóbora, tabela de equivalência, índice de valoração, sazonalidade, padrão mínimo de qualidade e substituições possíveis. Tem mais de 90 tipos de frutas, verduras e legumes, tá? Padrão mínimo de qualidade são os defeitos que não são permitidos. Então, ferimentos, onde aparece a polpa do alimento, algum tipo de praga que deixa mancha, fungo, podridão. Isso é diferente de um alimento feio, que é um alimento esteticamente que não tem valor comercial. Tá? Então, essa é uma outra questão. Hoje existem empresas que comercializam esse tipo de alimentos, né, os feinhos, uma até chama Não Julgue pela Casca, onde eles são até 40% mais baratos, e dentre as suas maiorias são orgânicos, né? Então, existe um preconceito quando a gente se fala na aquisição desse tipo de alimento, né, que não tem um padrão estético de valor comercial, não é a classe A, né, daquele alimento que a gente está procurando. Porém, eles são muito nutritivos. A composição nutricional do alimento, ela não é definida pela sua forma, e sim pela composição química, influenciada pelo solo, pelo clima, né, e por outras variáveis, né? Mas um alimento feio, ele é tão nutritivo quanto um alimento tipo A. O que é importante, independente do tipo de alimento que a gente está optando em comprar? Examinar qualquer alimento, independente do seu padrão estético, estar com a casca intacta, não apresentar machucados, né, ferimentos profundos e amassados, estar no ponto de maturação da sua preferência. Então, se você compra uma fruta muito passada, não vai dar conta de comer, vai acabar perdendo. Estar acondicionado de maneira correta e garantir a qualidade sanitária, que é a sanitização. Então, para sanitização, né, nós temos aí uma receitinha de 1 litro de água sanitária, uma colher de água sanitária para 1 litro de água, né? A gente faz uma solução, deixa esse alimento imerso por 15 minutos, depois lava com água potável, enxuga e ele está pronto para o consumo. Outra estratégia, né, para nós evitarmos o desperdício de alimento: planejamento de refeições dobradas. Então, não tenho tempo, trabalho, só faço a janta. O que eu posso fazer, né? Eu posso congelar eventuais sobras de alimentos e utilizar em outras preparações, né? Ou utilizar no fim de semana. Eu posso deixar para a próxima refeição e mudar essa preparação. Então, o resto é aquilo que fica no prato e que vai para o lixo, que a pessoa já mexeu. E sobras são os alimentos que não foram servidos, ficaram na panela, então não houve manipulação. E é perfeitamente possível essas sobras serem congeladas, serem armazenadas em refrigeração para comporem uma nova refeição. Então, aqui eu trouxe alguns modelos, né? Então, sobrou carne moída, por exemplo, no almoço, eu posso fazer um escondidinho. Sobrou filé de frango, eu posso usar para fazer uma salada de frango com frango desfiado, para fazer uma sopa. Arroz, eu posso fazer bolinho de arroz, eu posso fazer um risoto. Estrogonofe, eu posso fazer uma batata recheada, bife, uma farofa, macarrão, posso usar na sopa. Então, são infinidades de possibilidades que nós temos para não jogar o alimento fora. Lembrando que a preparação pronta, ela pode ficar sob refrigeração até 3 dias, sem problema nenhum, e congelada até 30 dias, se nós tivermos um refrigerador bom, né, um freezer bom, que mantém ali os alimentos congelados. Então, o que eu posso congelar? Alimentos in natura, pré-preparados ou pronto para o consumo, que é a preparação em si, né? Como congelar? Porcionar a quantidade de comida
que você vai utilizar, porque a gente não pode descongelar o alimento e depois recongelar. Isso acontece com todos os alimentos. Descongelei e preciso usar. Mesmo se a comida ainda estiver quente, a gente pode pôr sobre refrigeração em embalagens ou vasilhas limpas específicas para essa finalidade. O que é importante identificar, né? Porque acaba ficando lá no freezer, fica um monte de potinho, no fim a gente nem sabe o que tá lá, quanto tempo tá lá, e aí foi um trabalho, né? E além do gasto de energia do refrigerador, que também acabou sendo desperdiçado. A degradação de alimentos, ela emite gases nocivos à camada de ozônio, como eu falei para vocês, né? Do efeito estufa, ela tem impacto na saúde pública porque ela traz doenças, vetores, ratos, baratas, insetos, né? Que acabam impactando na saúde da população. Ela tem um consumo enorme de energia, insumos químicos, agrotóxicos, erosão do solo são utilizados em maior quantidade e as emissões de CO2 geradas pelas queimadas, né, que são feitas muitas vezes nos aterros. Então, agora, uma outra alternativa, né, não ao desperdício, mas a melhor utilização dos recursos que nós temos, é o aproveitamento integral dos alimentos. Então, aproveitar as partes dos alimentos que comumente são desprezadas, seja por falta de informação ou por preconceito. Por que eu falo por preconceito? Porque aproveitamento integral não é consumir resto e lixo, né? Muitas pessoas têm essa visão de que eu utilizar uma casca, utilizar uma semente, eu estou utilizando lixo. Isso não é verdade. Né, tem muitas vantagens no aproveitamento integral dos alimentos. Né, eles têm alto valor nutritivo, essas partes que são desperdiçadas e jogadas fora. Tem baixo custo, porque nós iríamos descartar. Muitas vezes na feira a gente consegue até de graça algumas partes dessa, porque hoje é difícil você encontrar beterraba com folha, a cenoura com folha. Geralmente eles tiram e jogam isso fora. Então, às vezes, a gente consegue até sem custo. É de fácil utilização e é muito sustentável, porque a gente gera zero lixo, né? Então, a gente ajuda ainda o meio ambiente. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia o teor de nutrientes que tem na polpa versus as partes não convencionais a cada 100 gramas de alimentos. Então, a gente pode ver que a laranja, a casca com relação à polpa, tem muito mais fibras, 6 vezes mais fibras, né? 200 e poucas vezes mais cálcio, mais fósforo. A cenoura também, né, a rama dela em relação à polpa, tem muito mais nutrientes, então com essa rama a gente pode fazer farofa, refogada, colocar na sopa, fazer omelete, fica uma delícia. A folha da beterraba também, ó, só de caroteno, 557 microgramas, enquanto a polpa tem 4 microgramas. Beta-caroteno é um antioxidante super importante para a nossa saúde. É um protetor celular, previne envelhecimento precoce das células. Então, olha o que a gente joga fora. A abóbora é um dos meus alimentos prediletos, porque você consegue aproveitar tudo, desde a casca até a semente. Logo mais, vou deixar um link para vocês, onde a gente tem as receitas, né, dessas preparações. Abacaxi, a casca também tem maior valor nutritivo com relação à polpa. A banana só perde para fibra, mas mesmo assim é muito semelhante. Nós temos receitas incríveis com casca de banana. A maçã e, por último, a manga, né? Então, vocês podem ver que é uma excelente ideia, né? Aproveitar integralmente os alimentos. E a maioria dos vegetais, frutas, verduras e legumes, nós conseguimos aproveitar praticamente tudo, sem geração de resíduo, que é prejudicial para o nosso planeta. Porém,
Nas cascas e nos talos e nas folhas, nós encontramos os FANs, que são os fatores antinutricionais. O que são FANs? São substâncias presentes naturalmente nos alimentos que afetam de forma negativa a biodisponibilidade dos nutrientes. O que isso quer dizer? Que às vezes vai dar uma interferência ali na absorção do cálcio, né? Mas isso não é regra. E tem outra coisa, a maioria desses fatores são inativados com o calor, com a cocção. Então, se nós fervermos, cozinharmos, grelharmos, a gente já vai ter esse efeito bem diminuído, né? E ele só vai ter um efeito realmente nocivo quando a gente consumir quantidades exageradamente altas, né? Estudos mostram a eficiência do tratamento térmico na redução desses fatores. Por exemplo, o feijão tem fator antinutricional, que são aquelas enzimas que causam flatulência, por isso a gente tem que deixar de molho, e esse demolho é o que vai fazer, né, a diminuição desses efeitos aí indesejados. Então, assim como os feijões, as leguminosas, as cascas e folhas também têm esse fator antinutricional, mas que não é nada perto dos benefícios que nós podemos obter com esses alimentos. Aqui eu trouxe, então, 3 receitas para vocês, testadas e aprovadas, né, com abóbora aproveitada integralmente. Então, o primeiro é a quiche de casca de abóbora, que é sucesso toda vez que nós fazemos. Um risoto, que ele é feito com arroz de outro dia, então o arroz não é preparado na hora, né? E a polpa da abóbora e uma vitamina de banana com semente de abóbora, tá? Através desse QR Code vocês também conseguem ter acesso ao vídeo dessas receitas. E os alimentos orgânicos e convencionais, né? Por quê? Na casca também ficam depositadas a maioria dos agrodefensivos, né? Então, essa é uma questão que preocupa bastante pessoas. Porém, se eu tenho um alimento que já na semente ele tem agrotóxico, não vai adiantar eu remover a casca. Isso a gente precisa entender, que existem várias classes, vários tipos de agrotóxico. Esses que são depositados, geralmente são os que são pulverizados em algumas classes, em alguns tipos de alimentos. Porém, eles podem ser, eles têm uma remoção eficaz de até 80% com a limpeza mecânica, que é o quê? Você lavar de fato e esfregar, né, essa maçã, esse alimento, se for consumido com a casca. Né, o que é importante a gente entender é que os benefícios, como eu falei, né, que a utilização dessas partes não convencionais, elas trazem, ainda sobrepõe o alimento, mesmo que ele não for um alimento orgânico. Tá? Então, os alimentos orgânicos, a principal característica é um sistema de produção que não é utilizado nenhum agrodefensivo, adubo químico, substâncias sintéticas ou os organismos geneticamente modificados, né? Já os convencionais, eles contam sim com a utilização desses insumos, e esse tipo de plantio, ele tem ênfase na produtividade em larga escala, gera alimentos mais padronizados em relação ao tamanho, peso, coloração e textura. Então, os orgânicos nem sempre vão ser aqueles alimentos perfeitinhos, bonitinhos, grandes, bonitos, né? Então, entra também aquela questão de padrão estético, né? O que a gente está procurando, né? Um alimento mais saudável ou dentro de um padrão estético comercial top, tipo A. E aqui eu trouxe algumas dicas de como se reduzir o uso, né, o consumo desse agrotóxico. Então, como eu falei, os alimentos sazonais, eles têm menos na sua cultura, tá? É necessário menos agrotóxico na sua produção. A higienização adequada é importante, além da sanitização, a higienização mecânica. Nós termos uma horta caseira e, de repente, por que não, consumir alimento orgânico,
Será que é viável? Será que é tão, né, fora do nosso acesso atualmente? Vamos ver. Eu fiz uma pesquisa o mês passado de alguns alimentos orgânicos e convencionais, tá? Pesquisei em mercados, supermercados da internet mesmo, e trouxe para vocês para a gente dar uma avaliada hoje. Então, por exemplo, as folhas, a gente consegue perceber que elas são mais baratas até do que as convencionais, né? Vamos falar a verdade, ser claros aqui, nada hoje é barato, né? Nem o orgânico, nem o convencional e muito menos ultraprocessado, a gente vai ver adiante. Então, aqui com relação à chicória, né, a orgânica ela saiu R$ 2,09 mais barato, o agrião R$ 1 mais barato. E com relação às frutas, a gente tem aí quase que uma equiparação, né? Na verdade, o mais barato orgânico foi o abacate, enquanto o caqui deu R$ 2,47 de diferença e a laranja R$ 3,75 de diferença, tá? Mas tudo isso tem a ver também com a sazonalidade, né? O que está na época, né? Nós vamos com certeza encontrar mais barato. Aqui alguns legumes eu escolhi aleatoriamente, então a mandioquinha, né, ela tá cara, independente de ser orgânico ou não, né, mas a orgânica ela saiu R$ 1,79 mais barato. A beterraba 94% a convencional saiu mais barata e a abóbora 2,23 saiu orgânica mais barata, né? E aqui eu trouxe alguns alimentos, eu fiz essa pesquisa hoje ainda, fresquinha para vocês, dos alimentos sazonais. Então, a batata Mona Lisa não é época dela, esse mês de junho. Ela vai começar a entrar na sazonalidade daqui uns 2 meses aproximadamente. Já a batata doce está na época. Então, a gente pode encontrar aproximadamente 50% mais barata. E por que a gente vai comprar a batata Mona Lisa e não usufrui da batata doce, que é um alimento regional, que faz parte da nossa cultura, da nossa biodiversidade, né? Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixinha. A cenoura também, não é época de cenoura agora, mas temos a abóbora paulistinha, que tá bem barata no supermercado, né? Ó, de R$ 7,85 o quilo da cenoura para R$ 2,43 o quilo de abóbora, e uma substitui a outra perfeitamente num refogado, numa sopa, num risoto, né? Então vamos parar de fomentar essa história de que não importa o preço que tá, eu vou lá e compro, né? Vamos fazer substituições inteligentes. O que eu posso fazer com a batata doce? Omelete, panqueca, caldos e sopas, refogados, bolos, chips, cozida, assada, purê, né? Aqui eu tô mostrando para vocês que a gente pode usar a polpa, a casca e a folha. Se você colocar a batata doce para brotar, as folhas são super nutritivas e podem ser utilizadas em diversas preparações. Já a abóbora é uma infinidade de preparações que podem ser feitas, né? Quiches e tortas, bolinhos, bolo, cookie, aperitivo, a semente dela é um excelente aperitivo, leite vegetal, pães, risotos, enfim, a criatividade, ela não tem fim quando se trata, né, da cozinha. Então, uma coisa que eu falo para vocês, eu deixo como experiência, né, usem a internet ao seu favor. Hoje, se você colocar na internet o que fazer com casca de abacaxi, vai aparecer um monte de receita para você, né? Então, não se atenham ao trivial, procurem desenvolver as habilidades culinárias, procurem cozinhar, procurem trocar receitas com as pessoas, é isso que está faltando, né? Esse resgate da nossa ancestralidade, né? Da comida de vó, da comida de mãe, muitas vezes.
tá certo? E aqui eu trouxe uma outra comparação para vocês, mas agora de alimentos saudáveis e alimentos ultraprocessados. Então, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, lembrando que o arroz ele pode triplicar de volume, então no final eu terei 3 quilos de arroz preparado, o feijão ele dobra dependendo da marca e da qualidade, triplica também, e filezinho de sassami congelado, né, R$ 20. Em contrapartida, né, nós temos aí uma salsicha hot dog, 500 gramas, um pacote de pão de forma e um refrigerante de cola. A diferença entre eles de R$ 7,98 para o mais saudável. Então, quando eu falo para vocês que tudo tá caro, né? Falar que compra um miojo, falar que compra uma salsicha porque ela é mais viável financeiramente, não é bem assim. A gente tem que colocar na balança o quanto isso vai refletir na nossa saúde e usar a inteligência para fazer esses cálculos e ver o que é mais viável financeiramente. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que foi feito, né, com tudo isso que eu selecionei, considerando os alimentos orgânicos, tá? Eu quis fazer com os alimentos orgânicos porque, no geral, eles têm um preço um pouco maior, mas para a gente ver que uma alimentação saudável, ela é viável, sim, quando a gente se desprende desses conceitos, quando a gente resolve colocar a mão na massa e dedicar um pouco de tempo para a nossa saúde e para a saúde da nossa família. Então, aqui eu coloquei o preço, né, de alguns alimentos, como eu mostrei anteriormente. Eu utilizei um per capita, que é um per capita de um prato de comida para um adulto, tá? E aqui o valor desse per capita em reais, aqui é em gramas, tá? Na parte rosa, e quantas porções eu consigo servir deste alimento. Então, vocês podem ver que do sassami, aproximadamente 15 porções. Lembrando que o per capita é a porção em gramas do alimento cru, tá? E aqui as variações que eu montei com esses alimentos. Então, são pratos completos, nutricionalmente balanceados. Ainda vem com uma fruta, né? Aqui tem as quantidades certinhas para vocês verem. Todos eles com proteína, carboidrato, fibras, alimentos verdes escuros, né, ainda conseguindo fazer uma variação aí bem legal na composição. Então, o primeiro prato, ele tem o arroz integral, 1,5 colher grande de servir, né, 1,5 concha de feijão, 2 unidades de sassami, 5 colheres de sopa de beterraba, meia xícara de chicória picada e uma laranja. Nós conseguimos reproduzir aproximadamente 15 refeições como essa, com aquela quantidade que eu mostrei anteriormente. 15 refeições para um adulto. É almoço e janta 7 vezes na semana, a um custo médio de R$ 3,26, né? É metade do preço de uma coxinha, né? É quase o preço de um pacote de salgadinho, é quase o preço de uma lata de refrigerante. Então, é nisso que a gente tem que pensar daqui para frente, porque a alimentação, ela tá cara sim, mas ultraprocessado também está, além de trazer prejuízo para a nossa saúde. E aqui eu trouxe um outro modelo para vocês, mas focando na lista de ingredientes. Então, enquanto um pacote de peito de frango congelado tem como ingrediente filé de peito de frango sem osso. Ponto. Esse é o ingrediente dele. Olha o tamanho da lista de ingredientes de um pacote de salsicha. Carne mecanicamente separada de ave. O que é carne mecanicamente separada? É tudo o que não tem valor comercial, inclusive incluindo ossos e cartilagens, peles, tá? Isso tudo é triturado numa máquina e utilizado como base de alguns produtos, como, por exemplo, a salsicha, alguns tipos de nuggets, alguns tipos de hambúrgueres, tá? Então, ó, pode conter fígado, língua, rim ou coração,
amido, sal, e aí a infinidade que a gente tem de produtos, né, sintéticos, como eu falei, diretamente ligado a várias doenças e principalmente alguns tipos de cânceres. E o hambúrguer também é outro exemplo, né? Olha o tamanho da lista de ingrediente. Então a gente acha que é feito só de carne, não é. Né? Ele tem amido, ele tem soja, gordura vegetal hidrogenada, maltodestrina, que é açúcar, e uma série também de aditivos químicos, né? Porém, hambúrguer e salsicha eu tiro da embalagem, aqueço, frito, tá pronto. O filé, muitas vezes, eu vou ter que descongelar, vou ter que picar, temperar, refogar, empanar. Dá mais trabalho? Dá. Mas o que compensa mais? Nossa população está adoecendo, nossas crianças estão ficando doentes. Né? Será que não compensa? Né? A gente tirar uma parte do nosso tempo, tirar 10 minutos que eu fico no WhatsApp, no Instagram, e utilizar esse tempo, então, de forma mais produtiva, para melhorar a saúde da minha família, para ensinar as pessoas que estão à minha volta a cozinharem, a não serem dependentes, né, desse tipo de alimentação. E aqui, não menos importante, mas já finalizando, a questão polêmica do miojo, né? Que eu escuto muito, mas um miojo custa R$ 1, R$ 1,20, por isso que a pessoa compra, né? Mas é uma porção de 70 gramas. Um pacote de macarrão custa R$ 2,95 e vai me render 6 porções, porque ele é de 500 gramas. E olha a lista de ingredientes. Quando eu falo miojo não é macarrão, é por isso. Ingrediente do macarrão é água, ovo, farinha de trigo e sal, ponto final. Não tem aromatizante, não tem farinha modificada, não tem gordura modificada, tá? Então é isso que a gente tem que começar a se atentar, e é esse tipo de informação que a gente tem que propagar para as pessoas daqui em diante. Aqui eu trouxe para vocês alguns locais de comércio de vendas de orgânicos aqui em Campinas. Aqui na Ceasa tem feira orgânica aos sábados. Feiras livres em Campinas, então não consigo consumir orgânico, não consigo todos os dias, não consigo, só as folhas, tá ótimo, o que a gente conseguir fazer tá ótimo. Né? Hoje nós temos uma loja de orgânicos aqui também na Ceasa, que funciona normalmente de segunda a sexta. Temos as hortas comunitárias, aqui eu trouxe o exemplo da horta comunitária do Parque Itajaí. Dá um Google que você vai encontrar. Precisou? Tá querendo comer melhor, se alimentar melhor? Dá um Google. Usa a rede social, usa a internet ao seu favor. Aqui são as nossas redes sociais, temos dicas de alimentação, vídeos, participação em outros seminários, receitas, tá? Então siga a gente lá, que tem bastante conteúdo legal para vocês. As referências que eu utilizei, e muito obrigado pela oportunidade de participar. Vou saindo aqui da minha página principal. Espero ter contribuído um pouco com vocês com relação a essa questão de alimentação saudável que é tão complexa e ao mesmo tempo tão simples atualmente. Obrigada, Camila, pela apresentação. Acho que foi muito enriquecedora, né? E fez a gente pensar um pouco fora da caixinha em relação ao aproveitamento integral desses alimentos, né? Ao planejamento dessas refeições. E eu acho que uma coisa muito importante que você falou em relação à sazonalidade, né? Usar dos alimentos, usar ela ao nosso favor, né? Tanto em questão ao valor, né? Desses alimentos, aproveitar a sazonalidade deles, quanto ao sabor, né? Que os alimentos, quando estão na sua época, eles são muito mais saborosos. Então, a gente saber aproveitar isso ao nosso favor, né? Isso mesmo, Duda. Agora a Luísa vai colocar algumas perguntas que foram colocadas lá no chat, tá? Outro ponto também, cara, que foi comentado na palestra é a questão da informação, né? A importância da informação.
que muitas vezes os pais, como foi comentado, eles tentam oferecer um alimento de uma forma, conforme eles aprenderam, né? Por exemplo, o Danone, os iogurtes da vida, achando ser saudáveis, né? Quando na verdade são cheios de aditivos, né? A importância das iniciativas que são feitas nas escolas, nos centros de saúde, né? Trazendo a informação para essas populações. Então, a pergunta do Rogério é se existe alguma relação entre os alimentos ultraprocessados e a incidência de câncer de intestino precoce. Aí também acho que entraria a questão das doenças crônicas no geral. Isso. Os ultraprocessados, de forma geral, eles estão ligados ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis e, entre elas, sim, o câncer. Tá? O que tem mais correlação com câncer de intestino são os produtos cárneos, produtos que usam nitritos, por exemplo, os hambúrgueres, carnes processadas, embutidos, a salsicha. Então, esses produtos, eles estão, sim, mais relacionados ao câncer de intestino e o excesso de consumo de carne também, tá? Mas de uma forma geral, o ultraprocessado ele traz prejuízos assim em todas as esferas. Então, nós temos crianças, né, hoje com múltiplas alergias alimentares, porque foram expostas precocemente a esse tipo de aditivo químico. Então, no primeiro ano de vida, enfim, o corpo não reconhece isso como natural e como alimento, né? Esses amidos modificados, as gorduras modificadas, então, tudo muito diferente do que seria normalmente, e isso acaba acarretando bastante problema de saúde, sim. Outra questão que ele colocou foi a questão da colonoscopia, né? Se nesse caso teria indicado iniciar esses exames antes dos 50 anos. Então, olha, Rogério, para mulher, eu sei que é protocolo a partir de 40 anos ou 45 anos, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, tá? O que precisa ver é o que é protocolo hoje, né, na rede com relação ao homem, mas com a mulher eu sei que a partir dos 40 anos é protocolo pedido de colonoscopia, assim como a mamografia. Camila, mais uma pergunta do Rogério foi em relação aos agrotóxicos, né? Então, o termo agrotóxico, hoje em dia, ele poderia ter um caráter pejorativo? Poderíamos usar denominações como pesticidas, praguicidas ou defensivos agrícolas para não assustar muito a população? Sim, hoje em dia já é utilizado agrodefensivo agrícola, né? Mas a gente ainda eu tenho o hábito ainda de falar agrotóxicos, agrodefensivos. Com certeza, sim, muito do que é utilizado é para se conseguir alimentar a população toda em larga escala, existe, né, essa necessidade. Porém, o que acontece, Rogério, é que nós não temos muito controle sobre isso, né? Então, existe o PARA, que é um programa que regula e faz a amostra dos agrotóxicos, né? Que é da Anvisa. Eu estava analisando esses dias e, assim, uma boa parte das amostras que foram coletadas em 2018 até 2020, além de terem agrotóxicos que não são permitidos para aquela cultura, tem agrotóxicos assim em excesso, né, que tem um efeito residual. Então, independente assim do caráter pejorativo, eu acho que é importante a pessoa entender que são, né, químicos que não fazem bem para a saúde, que podem, em alta quantidade, trazer uma toxicidade, para ter esse cuidado na higienização correta desses alimentos e, principalmente, em pensar, né, na aquisição dos orgânicos ou de procurar uma horta comunitária ou de repente tentar o cultivo, né, mesmo que seja de folhas, de ervas, por exemplo, em casa.
Certo. E sim, deixa eu só Pode complementar. falar, Camila. É mais saudável você consumir alimentos com todos esses cuidados que eu falei, mesmo sendo alimentos convencionais, por exemplo, do que não consumir ou optar pelos ultraprocessados, porque vitaminas, minerais, componentes importantes, nós só conseguimos através desse grupo de alimentos, que são as frutas, verduras e legumes. Certo. Era só o complemento mesmo dessa pergunta que você acabou respondendo, né? Se não é mais saudável usar os produtos que não são, né, aqui embaixo, só complementando o que você disse, né? Então, sabemos que apesar da química utilizada no plantio dos alimentos, ainda não é mais saudável que os ultraprocessados e processados. Então, acho que foi o que você acabou de dizer, né? Com certeza. Olha, comprando bem, né? Escolhendo alimentos sazonais, fazendo uma boa higienização, né? Das cascas, das folhas, escolhendo alimentos que são mais nutritivos, né? Com relação à sazonalidade, usam menos agrotóxicos, a gente consegue minimizar, sim, esses danos e com certeza vão trazer nutrientes importantes que precisam, né? Que toda dieta para ser balanceada precisa, que são os antioxidantes, as vitaminas. Então, não tem dúvida nenhuma que mesmo um alimento, né, no plantio convencional, ele vai ser muito, infinitamente mais benéfico de ser consumido do que um ultraprocessado ou de deixar de consumir. Então, por exemplo, eu não vou comer mais salada, não vou mais comer fruta porque eu não posso comprar orgânico. Não. Você deve sim consumir e tomar esses cuidados que foram abordados aqui na apresentação. Tá Acho que certo, apareceu Camila. mais uma pergunta. Para o seu. A Estela, dicas de onde encontrar semente sem agrotóxico. Olha, Estela, aqui na Ceasa nós temos uma casa, tô fazendo propaganda não, mas é que ela inaugurou essa semana, que ela vende, além dos produtos sem agrotóxicos, agrodefensivos, ela vende sementes também, vende produtos agroecológicos, e eu acredito que em feiras orgânicas você consiga também adquirir algumas sementes ou pelo menos informações com relação ao plantio, enfim, tá? Dos produtos orgânicos. Tá certo. Camila, muito obrigada mais uma vez pela apresentação, né? Pelas informações que sempre estão muito enriquecedoras. Agora a Luísa vai dar um recado do nosso próximo webinário. Muito obrigada a todos que participaram Obrigada. também. Boa tarde a todos e estou à disposição através das redes, dos e-mails, tá? Para responder qualquer pergunta que possa surgir posteriormente. Boa tarde, obrigada, meninas. Obrigada. Mais uma vez, então, obrigada, Camila, pela participação. Agradecemos a presença de todos e também gostaríamos de divulgar o nosso próximo webinário, que será no dia 13 de agosto, das 2 às 15h30, com o tema Incentivo às Práticas Corporais e Atividades Físicas, com o palestrante Kleber Rodolfo. Muito obrigada a todos. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.